Boa tarde ou boa noite. Pastor Genivaldo falando de São Paulo. Hoje, sexta-feira, final de semana, exatamente no dia 7 de dezembro de 2018. Já se veem os prédios iluminados, mercados, e eu gosto muito dessa iluminação toda, dessa decoração que se faz no final do ano. Gostaria que ficasse o ano inteiro, a bem da verdade. Bom, o vídeo que eu estou gravando agora é o de número 158, o currículo cristão, ou simplesmente a trajetória da vida cristã. Por que propus falar sobre este assunto? Primeiro, devo esclarecer que não visa desqualificar, reduzir a nada quem tenha uma boa formação acadêmica na área teológica. Eu acho isso muito importante, agradeço a Deus que nos últimos anos cresceu muito a busca pelo conhecimento teológico. Não há dúvida nenhuma quanto é importante, e eu considero muito mais importante ainda porque, às vezes, sozinho lendo a Bíblia, você pode não se aprofundar em alguns detalhes, principalmente no que toca à história bíblica, o cenário bíblico, na extensão muito mais do Antigo Testamento e muitas outras informações que são importantes quando se trata do Novo Testamento. Isso é muito importante a gente poder compreender, e daí a importância da teologia. Mas também, por outro lado, causa uma certa, chamo de dizer, indignação quando a gente vê pessoas dando carteiradas, quer seja em cima do púlpito ou fora dele, ou aí na rede social, quando a pessoa vaidosa por aquilo que conseguiu alcançar em termos acadêmicos, não vou dizer de conhecimento, porque a pessoa pode presumir-se conhecedor profundo da Bíblia e, na verdade, não conhecer nada, ou pelo menos conhecer de forma equivocada, dependendo, logicamente, de com quem ele aprendeu a estudar teologia, quem foram seus mestres, seus professores. E esse é um campo, eu considero um campo minado, cheio de surpresas, de inquietações, de interrogações. É uma coisa bastante séria. Eu comecei a minha vida cristã com 18 anos e 4 meses, com 27 anos eu dirigi a primeira igreja, e carinha de criança, e até consideravam assim, um menino. Mas o aprofundamento bíblico foi muito grande nesses anos, porque eu sempre procurei me deleitar no conhecimento da palavra do Senhor. Eu aprendi a ler a Bíblia de forma investigativa. Investigativa é a maneira como você lê, procurando buscar temas, entender os temas, vai para o Antigo Testamento, vai para o Novo, verifica e tal, assim. Porque existe outra forma de ler a Bíblia, naquela forma mais contemplativa, não é? Em que a pessoa lê por se agradar do texto sagrado, que realmente é de uma riqueza imensa, é o livro de cabeceira de milhares de cristãos e também desprezado por muitos outros. Mas vamos lá, currículo vitae, não é? Termo latino que significa, no sentido mais, no sentido aportuguesado, né? Trajetória de vida. É onde o documento no qual descrevemos todas as nossas habilidades, nossos conhecimentos, a nossa carreira acadêmica. Eu achei aí um comentário sobre isso, uma definição interessante, né, em que a pessoa diz que é um documento que agrupa informações pessoais de um profissional junto à sua formação acadêmica e trajetória no mercado de trabalho. Então a gente sabe que quem pede comumente, eu já examinei muitos currículos
em gerenciamento de empresa, avaliei muitos currículos e muitos deles são mentirosos, né? E às vezes até também currículos dentro da área cristã, há quem também minta desbragadamente, acrescente o que não é verdade. Depois, o fato da pessoa ter estudado teologia 1 ano, 2, 5, 10 anos, ou ter feito até pós-graduação, outros, não é, que dão títulos extraordinários à questão, como pós-graduado, o PhD em paracletologia, coisa desse tipo, grandeza, mas que muitas vezes não entende absolutamente nada, porque as coisas de Deus não são entendidas com a cabeça. Aqui você pode conhecer história bíblica, geografia bíblica, você pode conhecer muita coisa, mas nessa relação com Deus, você só pode conhecer se abrir o coração para Ele, aí sim Ele vai te revelar. Lembrando, inclusive, que na construção do tabernáculo, Deus encheu do seu espírito Bezaliel, a Oliabe, para trabalharem com ouro e no buril, e preparar tudo aquilo de maravilhoso, de grandeza que fizeram para o tabernáculo, cujo conhecimento veio diretamente de Deus. Bem, eu logicamente peguei alguns pontos bíblicos para a gente poder descrever ou tratar deste assunto de uma forma singela, 10 minutos. Atos 22 e 3, Paulo está lá em Jerusalém, quando preso, fazendo a sua defesa no templo, e ele simplesmente, o povo e eles, quando ouviram Paulo falar em hebraico, eles simplesmente guardaram o maior silêncio e ouviram a Paulo, que disse: quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade, criado aos pés de Gamaliel, todos conhecemos, o maior doutor da lei, instruído conforme a verdade da lei dos nossos pais, ou seja, ele era um profundo conhecedor das questões judaicas, da lei, dos profetas, muito conhecimento, tanto até capaz de escrever o livro, a carta aos Hebreus, tá? Pois bem, quando escreve na carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 8 a 10, ele também faz defesa do caráter cristão da sua vida e diz, e apostólico, e por derradeiro de todos, ele apareceu a mim como um abortivo, como um nascido fora do tempo, como um que não tinha mais sequer esperança, mas assim aconteceu, porque disse ele, eu sou o menor dos apóstolos, não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Percebam a humildade do apóstolo que não se jacta pelo conhecimento que tinha no seu tempo, como ele glorificava o Senhor em sua vida. Em Atos ainda 13, 1 a 3, Paulo, depois de convertido, viveu na igreja de Antioquia da Síria, e lá ele certamente cresceu espiritualmente, desenvolveu seus conhecimentos, juntamente com Simeão, chamado Níger, com Lúcio, de Cirene, com Manaém, e que era lá um servo de Herodes, o tetrarca, e estavam lá servindo ao Senhor e jejuando, mas na hora de ser chamado para o ministério, para o trabalho, não prevaleceu a disputa do conhecimento, o currículo, quem mais tinha conhecimento, mas foi o Espírito do Senhor que disse, separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e impondo sobre ele as mãos, o despediram, e assim Paulo saiu a pregar o Evangelho. Aos Filipenses 3, 7 a 11, ele diz o seguinte, o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda, preste atenção, todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus,
meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, em alguma versão, como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, e a virtude da sua nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu posso chegar à ressurreição dos mortos. Capítulo 15 é o capítulo da ressurreição. Paulo diz isso aos Filipenses. A gente vendo todo o discurso de Paulo em relação à sua defesa com o Evangelho, a sua defesa apostólica, ele escreve muito isso aos Coríntios, até por conta de falsos apóstolos, de obreiros fraudulentos, que já naquele tempo invadiam a igreja do Senhor. Ele faz esta defesa e diz em alguma ocasião: eu também vou até lá e quero ver se eles são isto mesmo que estão falando aí que são. Então, meus queridos, a igreja, ela não é empresa, ok? Os chamados não são produtores, não estão produzindo nada além daquilo que existe na palavra e no próprio chamado. E os crentes que, na verdade, fizeram-nos de consumidores, eles não são consumidores, são servos de Cristo, irmãos coerdeiros da graça de Deus, juntamente conosco. Não somos maiores do que eles, por termos adquirido mais conhecimento, a graça do Senhor, não é? E para isto, não é? Eu defino a igreja em dois sentidos: como corpo de Cristo, como eclésia, agência na terra de chamada, de cuidados e preparação do candidato ao céu. E para isto não vale, diploma na parede, carteirinha no bolso, recomendação do amigo pastor, presidente que indicou. Essas coisas não valem. O que vale de verdade é o que lemos lá em Atos 13, quando disse o Espírito Santo, o Espírito à igreja: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, carteirada não entra no céu, não vale para preparar a igreja. Eu me lembrei quando assumi uma igreja. Naquela época eu fazia faculdade e eu disse no meu coração: vai ser muito fácil fazer faculdade, isso me dá um up, né? A linguagem que usou aí, isso me dá um up, isso me dá um crescimento mais, uma condição melhor. Foi o maior erro da minha vida, enquanto eu não me despojei de todo o pensamento humano e deixei que Cristo operasse na minha vida, não tive sucesso. Mas quando permiti isto e joguei meu conhecimento para lá, se é que tinha algum, para alcançar unicamente pela revelação de Deus o coração dos irmãos, Deus abençoou a minha vida, meu ministério, por todas as igrejas por onde passei aqui na zona oeste, zona norte de São Paulo. Pela graça de Deus, foram pelo menos 8 igrejas nos 40 e poucos anos aí de ministério. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Não se glorie, na sua sabedoria, na sua força, na sua capacidade. E não humilhe também os irmãozinhos, chamando-os de leigos, chamando-os de gente incompetente, incapaz de conhecer Bíblia. Porque tem gente que humilha os demais, são vaidosos, são grossos nas suas afirmações, humilhando pessoas, mostrando-se mais importante do que todos os demais. Na verdade não são. As pessoas são aquilo que são, valorizadas pelo céu. Entraremos lá pela graça, pela misericórdia e pela bondade de Deus. Estude sim, faça teologia e faça o que você quiser, mas não se ampare no conhecimento pessoal. Isso não vai valer na hora em que você tiver que lidar com crianças, com jovens, com adolescentes, com jovens, com famílias, com problemas das mais diversas ordens. Principalmente os conflitos interiores, emocionais, com que hoje vive a criatura dentro de uma sociedade
tão perversa como a nossa, não por ser capitalista, mas no geral. Deus os abençoe e vos guarde. Passamos alguns minutos, mas eu espero que seja útil para você. Humilhe-se debaixo da mão de Deus, Ele vai te exaltar no tempo oportuno. Grande abraço. Deus abençoe. Um ótimo final de semana.